Chegamos ao último episódio do nosso especial sobre consciência negra e hoje vamos conhecer apenas um dos centenas de exemplos de pessoas que tomam posse da própria história e ancestralidade para redefinir os próprios rumos e mudar a vida de outras pessoas. Eu comecei muito cedo, no movimento negro e foi um processo muito de educação fazendo, Então eu tive a oportunidade de conviver com o Edileida Salgado do Nascimento e com outras lideranças do movimento negro em que eu pude ouvir e aprender sobre a nossa história ali na prática. E nesse caminho, bem no comecinho da faculdade, eu já comecei trabalhando com as comunidades quilombolas, lá em Coatis, aqui no estado do Rio de Janeiro, a comunidade Santana, em que eu escrevi, junto com uma equipe, alguns livros de educação quilombola. Ser escritor é a realização de um sonho, Quando eu era da escola pública ali na década de 90, diziam que eu não podia ser nada, que eu não tinha futuro. E hoje eu não tenho só o futuro, eu tenho o presente e o passado. Porque a literatura, ela dá essa possibilidade da gente encontrar o símbolo Sankofa, de entender que a literatura, ela atinge as histórias da minha avó, as histórias da minha mãe, do meu avô, as minhas histórias de hoje e as histórias que podem ser contadas para outras crianças no futuro. Quando você publica um livro infantil, publiquei o livro Adebume, Dindo e Luena Gaba. São 3 obras afrodiaspóricas e que trazem muito afeto. Então esses livros vão ficar para sempre. Eu atuei em sala de aula durante 10 anos em escolas de periferias aqui do Rio de Janeiro, de favelas, E aí eu tinha uma dificuldade muito grande, que era ver que a escola era muito embranquecida, era muito colonizada e queria colocar os alunos numa caixinha. E eu percebi, não, o caminho é o contrário, é destruir essa caixa e trazer a favela para dentro da escola, através do funk. Então eu construí a pedagogia de favelas, em que eu trouxe o conhecimento quilombola, e aí eu fui descobrindo que haviam benzedeiras na comunidade, que existiam pessoas também que faziam plantios, conhecedoras das ervas, que haviam griots presentes nas favelas do Rio de Janeiro. Então pontos de encontro entre a comunidade quilombola, a comunidade favelada, e nesse lugar a aprendizagem fluiu muito melhor. É muito importante pensar que a educação brasileira, ela precisa ser pautada não pela dor e não pela memória da escravidão, mas por ser pautada na memória das nossas potências. A diáspora africana foi construída de uma forma muito violenta. E a gente precisa contar que existem reis e rainhas, que existem dinastias africanas, uma rede de conhecimentos. E quando a gente chega aqui no Brasil forçado, a gente entende a fuga como uma forma de libertação, de emancipação. E os quilombos são esse lugar em que é criada uma economia própria, forma de organização, divisão em mucambos, cada mucambo com a sua produção agrícola específica, e que até as sobras dos quilombos eram vendidas para a própria cidade. Então é uma relação econômica, social, cultural e política que ajudou a gente a construir a nossa identidade afro-brasileira. É não pautar a nossa história pela abolição embranquecida, mas por essa abolição quilombola. E esse foi o último episódio do nosso especial sobre consciência negra. E você já sabe, acesse as redes da Alerj e acompanhe esse e outros conteúdos. Alerj, mais perto de você.